Brasileiras e brasileiros, a família militar de 1964, composta por familiares do efetivo militar, das Forças Armadas e Forças Auxiliares, que combateram o movimento subversivo comunista de 1964, vem a público se posicionar. Nós nos calamos ao findar do governo militar. Respeitamos, então, a lei da anistia assinada pelo governo militar. Nunca rompemos ou deixamos de honrar esta lei. Infelizmente, após terem assumido o governo, os componentes de esquerda não conduziram a nação para uma política de paz e democrática. Eles romperam com a lei da anistia ao criar a, então, intitulada Comissão da Verdade, que de verdade tinha apenas o revanchismo e a vingança. A comissão unilateral jamais terá credibilidade. E assim ocorreu com essa então chamada Comissão da Verdade, que nada levantou dos crimes e dos atos criminosos cometidos pela esquerda na época de 64. Houve sim uma tentativa pela esquerda de, mais uma vez, tentar destruir e denegrir a imagem da direita no Brasil. O militar de 1964, conhecido atualmente como FM64, não apoia nem se une aos partidos que compõem atualmente o Congresso Nacional, pois entendemos que são todos de esquerda comunistas, lutando entre si pelo poder, e onde estavam os mesmos em 1964. Nunca se verá ou terá registro de militares oriundos do governo de 64, ladeados em foto por líderes comunistas, ou até mesmo fazendo refeição ladeado por Fidel Castro. Isso não é direita, isso é esquerda, mesmo que camuflada, mesmo que esteja tentando enganar a população, se posicionando como oposição ao comunismo. Mais uma vez, o Brasil caminha para o desastre em apoiar ou seguir esses supostos líderes que até mesmo se apresentam à população como lideranças de direita. A FM64 reconhece no Congresso Nacional um único partido que é de nossa confiança por ser oriundo do então partido de direita PFL, que hoje se denominam democratas, ou seja, o DEM. Este sim é composto por políticos que têm história até mesmo familiar de 5 gerações de direita, militantes de direita, fiéis à nossa ideologia. Nos surpreende o posicionamento hoje no Brasil por parte da esquerda em tentar denegrir, desconstruir ou jogar a opinião pública contra o militarismo. Muito nos espanta tal posição, porque todos os grandes líderes comunistas que eles defendem tanto são todos militares. Fidel Castro, militar.
Raul Castro, que comanda Cuba hoje, coronel militar. Putin, coronel da KGB militar. Presidente da China, major militar. Presidente da Coreia, filho e militar. Ex-presidente da Venezuela, coronel militar. Chega a ser irônico. Não tem quem consiga entender um posicionamento desse. Quando se abre vagas nas escolas militares no Brasil, vemos filas que dobram quarteirões. Ou seja, a população procurando escolas com princípios militares para a formação dos seus filhos. E o que é mais irônico, fizemos um levantamento e constatamos e temos aqui registrado vários filhos de militantes do partido PCdoB, PT, PSOL, estudam hoje nas escolas militares no Brasil. Isso, meus amigos e minhas amigas, é uma desconstrução que eles tentam fazer. Jogar a opinião pública contra instituições faz parte para a implantação do comunismo, e nós sabemos disso e todos temos conhecimento já sobre isso. Basta só ler um pouco sobre Lenin e Marx. Nós chegaremos a isso. Houve um golpe em 88 por parte de um grupo de juristas e de líderes esquerdistas pós as diretas já. Ou melhor dizendo, comunismo já. Porque o movimento, na verdade, não passava de uma implantação gradativa do comunismo do Brasil. Foi alertado pelo então presidente Geisel e presidente Figueiredo que isso iria acontecer. A população não quis ouvir. Direito democrático que a direita sempre respeitou. Assinamos então a anistia, liberamos o governo para que o povo entrasse na suposta democracia das urnas eletrônicas, que hoje podemos afirmar que validou governos que não tinham o apoio popular. E assim foi feito e foi introduzido por eles na sociedade o que chamamos hoje de infiltrados. No nazismo eram conhecidos como a Gestapo. Introduzir esses cidadãos em todos os meios sociais. Entidades religiosas ou não estão infiltradas. Até mesmo nos surpreende muito. A maçonaria hoje também está infiltrada. Uma instituição que o Brasil sempre pôde contar com ela, sempre defendeu a nação e nas horas mais difíceis ela sempre esteve presente, mas infelizmente nem ela, nem instituições religiosas ficaram de fora da infiltração comunista. Vemos movimentações até mesmo em religiões novas, onde não queremos aqui citar nomes, porque falamos em instituições, mas vemos posicionamentos antigos da CNBB, que já conhecemos, desde Dom Tomás Balduino, fundador do MST, como também vemos posicionamento de pastores evangélicos. Direito democrático de qualquer instituição se posicionar. O que não podemos confundir é religião com partido político.
Não podemos confundir instituições criadas para um fim, se posicionar politicamente como se fosse um partido político. Isso não é democracia, isso é anarquia. E o que acontece, vem acontecendo no Brasil é exatamente isso. Houve uma confusão entre democracia e anarquia, liberdade e libertinagem. Direito social se tornou ascensão social. Ninguém mais luta nesse país para crescimento pessoal. Lhe é dado de bandeja toda a situação, como se ele não precisasse se esforçar. A sociedade é patriarcal hoje. Não queremos aqui discutir política, não faremos mais esse tipo de conduta no Brasil, não temos por que fazer. Nosso trabalho já foi muito bem feito em 64. Defendemos a nação, estivemos do lado do povo, que saiu em massa numa passeata invocando as forças armadas. O que não ocorre hoje, porque os infiltrados, passando por líderes, eles tentam entrar em choque para que nada aconteça. Causam choques entre as lideranças para que nada aconteça nesse país em termos de movimentação de oposição. Já que, para eles, o que interessa é desestimular a população para que ela não se manifeste ou que crie realmente um posicionamento. Passada a hora desses líderes que são sérios, de escolher apenas uma liderança ou um grupo de líderes para conduzir a nação em oposição. Não se existe uma nau sem capitão, como não pode existir movimentação, nunca existiu, nunca existirá uma movimentação popular sem líder. Isso é uma criação da esquerda para estimular o que vem ocorrendo nas manifestações populares no Brasil. Faz parte da infiltração deles. Nós queremos, na verdade, trazer a público o nosso apreço pelos heróis que compuseram aquele acampamento que estava na frente do Congresso Nacional Intervencionista e que foram um exemplo para a nação. E como nós não podemos citar aqui o nome de todos, gostaríamos de homenagear um acampamento especialmente que nós identificamos como o único acampamento representativo militar intervencionista. O acampamento onde se localizava a senhora Cláudia, que mesmo com um problema seríssimo de família, não arredou o pé, esteve até o final com todos os demais do grupo, e nós estivemos inclusive lá por um momento conversando com ela. Queremos citar também, jovens ou não, que estão fazendo um trabalho que nos deixa muito felizes, que nos traz esperança ainda ao Brasil, em ver esses jovens ou pessoas até mesmo da época de 64, que são civis, que estão na mídia constantemente lutando e defendendo a nação. Não podemos também citar nomes de todos, já que são muitos, mas gostaríamos de homenagear a todos eles, citando o nome de alguns que estão sobressaindo em suas colocações. Seriam eles: Edson Filho, Pláucio Pucci, Nando Moura, Anderson Balmer, Marta Serrato, Cristiane Rocha, Johnny Sattler, Marcelo Brigadeiro, Cris Rocha, Bia Kiss e, em especial, a FM 64 vem se solidarizar com a senhora Malu Paiva, que tem sido um exemplo de patriotismo e de dedicação à luta contra a esquerda no Brasil. A senhora Malu
sofreu há poucos dias uma tentativa de um ato que podemos hoje afirmar terrorista por parte de um membro que se dizia componente de um grupo intervencionista. Já sabemos hoje que não passa de mais um infiltrado. Para os senhores e as senhoras terem uma ideia, ele chegou à minha sala com uma arma branca, ou seja, um estilete. Todas as ameaças e todas as agressões físicas registradas hoje partiram da esquerda no Brasil. Vemos agressão aos idosos, inclusive em manifestações pacíficas. Assistimos declaração de guerra ao povo brasileiro, que vem se manifestando de ordem ordeira e pacífica, por parte do ex-presidente Lula, como pelo presidente da CUT e do MST. E a população tem que se manter calada, e a FM 64 também. Chega um momento que todos nós temos limites. Limites quando nós assistimos, por exemplo, policiais da Força Militar, da PM, TF, Distrito Federal, agredir um cidadão desarmado, carregando o símbolo máximo da nação, na frente do Congresso Nacional, a Casa do Povo, e foi agredido por 2 policiais militares. Situação essa que, além de chocar a nação, deve ser repudiada porque é uma agressão não ao cidadão, mas ao símbolo máximo da pátria. Isso é inadmissível e a população deve começar a reagir a qualquer que seja a tentativa de agressão a manifestações pacíficas. Isso não é democracia. Para quem luta e diz ser defensor democrático, qualquer que seja o governante ou comandante militar que dê ordem para que se marche contra a população pacífica e desarmada, deve ser enquadrado pela Constituição brasileira como traidor da pátria. A FM 64, composta por 73 mil familiares de militares, ou até mesmo militares da reserva, oriundos de 64, repudia esse tipo de conduta. As Forças Armadas não é e nunca será lixeiro da pátria para poder fazer limpeza do que a população vem criando constantemente no Brasil. Mesmo que as urnas eletrônicas não sejam confiáveis. Se faz a sujeira, depois clama a Forças Armadas para que ela haja. Isso ocorreu em 64, quando o povo em massa foi para a rua pedir socorro às Forças Armadas. E ela, atendendo ao anseio, ao pedido da população, saiu em defesa da pátria. Chegado ao movimento Diretas Já, os cara pintadas, alertados pelo general Figueiredo e o general Geisel, que conduziriam a nação ao comunismo, não deram ouvidos. Hoje vemos o que vemos, assistimos o que assistimos. Não se precisa combater comunista, ele por si só se destrói. Não se podem e não resistem ao melado. Isso ficou claro para o Brasil atualmente. Ou os brasileiros, no dia 13 de março, saem às ruas, se posicionem
E caso sejam confrontados, desarmados, pacificamente, ordeiramente, sem causar atrito ou destruição, sejam confrontados por força militar, seja ela qual for, ou por civis de CUT-MST, devem agir na conformidade da Constituição brasileira, devem reagir à altura. A nação não se pode submeter à vontade de minorias em caso político. Se a maioria, 96% da população hoje, repudia o governo, esses 96% devem ser respeitados. E aquele militar que levanta a mão contra o símbolo máximo da nação deve ser conduzido e julgado como traidor da pátria. O basta chegou. Ou se respeita o cidadão de bem, ou então nós começaremos a agir da mesma proporção da reação física. Não se vê movimentação da direita e agressão física a ninguém. Todas as agressões registradas partiram da esquerda. Ou se limita e acaba com isso, ou nós teremos e partiremos amanhã para um confronto entre irmãos. E caberá, sim, nesse momento, às Forças Armadas intervir. Se de um lado ela não é o lixeiro do país, ao mesmo tempo, ela não é lustra-pátio, marchando o dia inteiro para um lado e para o outro, o corneteiro chamando, convocando para defender a nação, e os generais, almirantes e brigadeiros sem responder o clamamento do povo. O basta chegou. Ou se faz da nação um país democrático com direito de opinião e de movimentação pacífica, ou se declara realmente guerra. Porque por 3 vezes já fomos convocados à guerra pelo ex-presidente Lula, pela CUT e pela MST. Somos brasileiros, não somos carneiros. Muito obrigado.